A igreja católica, ela tem a noção de templo como Jesus. E eu vou explicar o porquê. Atenção no que eu estou dizendo. Vou explicar com calma e com clareza. A noção do templo católico é a mesma noção do templo que Jesus tinha na cabeça dele. Para nós católicos, estou falando para nós católicos, é impensável você pegar um bar e fazer uma igreja. Fechou a igreja, abre um shopping. Ou você pegar um cinema e transformar numa igreja. Porque o ambiente eclesial católico, ele é consagrado para o culto. E para que exista uma igreja e um templo católico, não é apenas um terreno ou uma porta. É necessário desde o fundamento uma consagração da pedra fundamental. E aquilo que a igreja é exclusivamente para o culto divino, não tendo aqui dentro manifestação nenhuma que não seja litúrgica, que não seja católica. O que estava na cabeça de Jesus, que na cabeça de Jesus o templo não é secundário, o que é na cabeça de alguns irmãos separados. Porque se tem uma porta para aluguel, eles alugam lá. Se é uma lotérica, agora aqui é a nossa igreja, não é ali mais, então vai ser no shopping, não é no shopping, então vai ser ali na esquina, numa garagem. O que para nós não cabe, porque para nós o conceito de templo é o conceito de Cristo. E qual é o conceito? A casa do meu Pai. Cuidado, meus irmãos, quando nós desvalorizamos a importância do templo, colocando como se a única importância fossem as pessoas e não o templo. As pessoas são importantes, lógico, mas o templo também o é. As pessoas são templos do Espírito Santo e nós o somos. Somos sagrados que Deus habita em nós, o somos, mas o altar é sagrado, o presbitério é sagrado, os vasos litúrgicos são sagrados. Eu nunca disse o nome da família, também não vem ao caso. Mas quando eu era padre, pároco, aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, o santuário de Nossa Senhora Aparecida, nós enfrentamos um mês de turbulência. Tanto eu, como o conselho administrativo, que me blindou bastante na época. Aqui eu vou dizer que vocês não sabem quem é. Uma família, no mínimo, desequilibrada, totalmente desequilibrada. A mulher estava grávida. E a mulher cismou que o desejo dela era tomar Coca-Cola no cálice. Então celebra a missa. Na cabecinha dela era uma taça, era um copo. Mas na concepção da igreja é um objeto sagrado, usado exclusivamente na celebração da Eucaristia. E a loucura não ficou só na donzela, porque o marido se sentiu ofendido, porque foi negado a ela tomar a coca no cálice. E ele me procurou altamente raivoso, e não parou por aí. Veio ameaças, eles começaram a ir à missa, começaram a me cercar na sacristia, a bater boca no conselho. O cara queria, porque queria na marra que a mulher bebesse coca no cálice. Precisamos entender que aquilo que é sagrado, é sagrado. Aquilo que é para o uso litúrgico, é para o uso litúrgico. Atenção, meus irmãos, se o templo não fosse importante, Jesus teria condenado a atitude. Vocês estão fazendo comércio aqui, roubando dos mais pobres para fazer sacrifício. Saiam daqui, vocês estão corrompendo o meu povo. Jesus, o olhar de Jesus é porque eles transformaram o culto, o lugar do templo, onde Jesus fala, casa do meu Pai. Então Jesus mostra para nós que o templo é casa de Deus, e é verdade, eu estou indo na casa de Deus, me encontrar com Deus, e ali não se pode misturar as realidades divinas com as realidades terrenas. Aqui um pequeno parênteses, para a gente não levar a coisa para o outro lado. Aí, está vendo, padre? Jesus fala que não pode fazer da casa do meu Pai uma casa de comércio. Então esse negócio de dízimo, de coleta, de vender essas coisinhas, de barraquinha, está tudo errado, tinha que ser tudo de graça. Não é isso que Jesus está dizendo. Que o que é que mantém o templo? O que é que mantém a igreja? O que é que mantém o espaço celebrativo? A oferta dos fiéis. O problema não é o dízimo, o problema não é a oferta, o problema é quando eu uso o sagrado para pegar o seu dinheiro, vendendo a graça ou a bênção. Isso é um pecado mortal, e que em certos lugares já aconteceu. Então o Senhor está condenando fazer do templo um ganho pessoal.
usar a fé das pessoas para um enriquecimento próprio ilícito, pegar o dinheiro do templo para o pessoal. E isso eu posso lhes dizer, como padre, que a igreja fica de olho na fiscalização dos livros contábeis. Não existe, é uma ordem da igreja, e Dom Giovanni continua, como foi com Dom José Carlos, Dom Tarcísio, Dom José Belvino, Dom José Costa Campos e Dom Cristiano, os nossos bispos todos. O padre, ele é proibido de administrar financeiramente a sua igreja. O que é isso? Ele não pode pegar a coleta e ele contar em casa. Eu não posso receber o seu dízimo, eu não posso receber oferta em dinheiro aqui, padre, é para o santuário, toma aqui R$1000. Eu tenho que agradecer a oferta e encaminhar para a secretaria, ou encaminhar para o conselho administrativo, porque existe um conselho, e é este conselho quem me paga. O padre tem a côngrua, que é um salário, né? Mas se chama côngrua, que vem direto da diocese. Aí eu vou ali mexer, vamos ver quanto que a igreja tem, vamos ver quanto que é meu. Aquela história engraçada, né? Que o pessoal levava o dinheiro para o quarto e falou: meu Deus, aqui está o dinheiro da festa, eu vou jogar para cima, o que o senhor pegar é do senhor, o que voltar é meu, não é? Mais perto que é pulga, né? Não é assim que a igreja é vivida. Então há um balanço mensal para a diocese, há um sistema diocesano ligado à cúria diocesana. A secretária nossa é a Bárbara, como todas as outras, ela é imbuída desta ordem, não é um pedido, ela é uma funcionária, é uma ordem que ela tem. Não existe caixa 2, o dinheiro que entra, ele é contabilizado, ele entra no banco, e tudo que sai da igreja é com nota fiscal. Tudo que entra é lançado no caixa. Então não é uma festa, não. E se porventura o ministro ordenado tem algum tipo de desvio do dinheiro aonde ele é colocado para pastorear, no caso eu, aqui no Frei Galvão, ele é automaticamente afastado das suas funções. Então a igreja precisa do dinheiro para se manter, isso é lógico, mas a igreja não cobra pelo sacramento. Olha, gente, nós vamos dar a comunhão aí, então para você comungar é R$100. Então você está o 100 e eu te dou a comunhão. Não existe isso. Para você casar, você tem que pagar aí R$500. Você pode pagar a flor da igreja, o coral, a limpeza, mas o ministro você não paga, não é? Se o padre é de fora, você vai pagar a gasolina do padre. Se ele é seu amigo, você pode dar um presente para o padre, esse problema é seu, mas a igreja não cobra. Aí eu vou marcar o batismo, não se cobra por batismo. Padre, faz uma visita a um doente no hospital, é R$150, à noite é 200, não se cobra, se vai de graça. Padre, eu quero uma unção, eu estou doente, se dá uma unção gratuitamente. Então o sacramento, ele não é vendido. De graça recebestes, de graça havereis de dar. Agora, isso não nos isenta da nossa responsabilidade financeira para com a igreja, na devolução do dízimo, no momento da coleta, numa oferta generosa, que você sabe que estará ajudando ali. Mas a questão do evangelho não é essa. O problema ali não é que as pessoas estão doando, porque há um outro texto que contrapõe a esse. Só vamos lembrar. Lembra daquela viúva que ela vai ao templo e coloca uma moeda, e Jesus pergunta assim: quem foi que deu mais? Os ricos ou aquela viúva? Os discípulos ficaram calados. Jesus disse: aquela viúva, porque os outros deram o que sobrava, e ela deu a única moeda que ela tinha. Porque se fosse errado o que Jesus deveria ter dito, não vai dar moeda, é a única que você tem, compra pão. O que você vai dar moeda? Não tem que dar moeda nenhuma. Não, na verdade ele coloca uma santidade na atitude da mulher, doando ao templo a única moedinha que ela tinha, com certeza por gratidão por algo que Deus fez na sua vida. Então todo o texto está dentro de um contexto. Então vamos lá para você entender o evangelho, que ele fica mais bonito e mais gostoso de escutar. Quando as pessoas iam no templo de Jerusalém, elas iam para fazer ofertas, sacrifício, que foi, atenção, instituído pelo próprio Deus, com Moisés, com Josué e os que vieram depois. Então quando eles ofertavam um animalzinho, e aquele animal passava com um sacrifício expiatório, ou um sacrifício simples, ou o holocausto, os três. Eu vou explicar: sacrifício expiatório, sacrifício simples e holocausto, eram os três que existiam. Antes é preciso entender uma coisa: a moeda que eles lidavam no dia a dia era a moeda romana. Tanto que Jesus vai perguntar: quem está nessa moeda aí? É lícito pagar o imposto ou não? Quem está nessa moeda aí? É César. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dentro do templo, atenção, não se comercializa
com moedas do império. Então tinha as moedas do templo, que era uma moeda dedicada ao sacrifício. Então a pessoa entrava no templo, se a pessoa era pobrezinha, ela ia comprar 2 rolinhas, 2 pombinhos. Se a pessoa tinha uma condição melhor, ela ia comprar uma ovelha, um cabrito. Se a pessoa tinha uma condição rica, ela ia comprar um touro. Então era os animaizinhos, um par de rolinhas, um carneirinho, uma ovelhinha ou um touro. É igual hoje, né? Não mudou, isso aí não mudou muita coisa não. Está numa festa, chega uma pessoa no fusquinha, nada contra o fusquinha, mas a pessoa chega no fusquinha, no ninho, o pessoal olha e fala assim: chegou mais um ali, pobrezinho ele. Aí chega alguém num carro melhor, todo mundo, aquele ali tá melhor, hein? Aquele que chegou no fusquinha, 2 rolinhas, carro melhorzinho ali já é uma ovelha, hein? Aí chega alguém no carro importado, é caro, porta pra cima, neon, todo mundo, aquele ali tem bala na agulha, hein? É o touro. Era assim, os pobrezinhos estavam com as rolinhas, todo mundo, isso aí é pobrezinho. Alguém puxava uma ovelha, essa família aí tá bem, hein? Mas quando entrava um touro, meu filho, porque era caríssimo. E o que a pessoa deveria fazer? Aí que entram os cambistas, que Jesus vai chutar as bancas. Quem eram os cambistas? Eles ficavam no átrio. O que é o átrio? Tem o pátio, o átrio, que é entre o templo e o pátio, e depois o templo. Então no átrio, você chegava com as moedas romanas e falava: eu quero ofertar uma ovelha. Tantos, fale tanto. Ele pegava a moeda romana e dava. O cambista trocava pela moeda que podia usar no templo. Está aqui o dinheiro para você usar no templo. A pessoa com o dinheiro trocado, ele entrava no templo e comprava a ovelha, ou comprava o touro, ou 2 pombinhos. Lembrem, na apresentação de Jesus no templo, São José leva uma gaiolinha com 2 rolinhas, para mostrar que eles eram pobres. A única coisa que eles conseguiram comprar foram 2 rolinhas, 2 pombinhos, né? E o que os cambistas faziam? Entendeu? Vou falar figuradamente. No Japão teve um tsunami. A água lá era como se fosse R$10. Depois do tsunami, ela foi para R$2 para ajudar as pessoas. No Brasil, vocês lembram, né? Lá no sul. Não vamos para muito longe não. Aqui em Divinópolis, no tempo do coronavírus, o álcool era R$2,50. Falou que era para passar álcool na mão, 9, 15, 25. A noção é isso. Este é o problema do cambista, porque ele sabia quanto custava a pombinha, ele sabia quanto custava a ovelhinha, ele sabia quanto custava o touro. Até aí não há problema nenhum, porque é um sacrifício que deve ser comprado, porque os animais custam. Só que o cambista carregava no lucro, porque ele sabia que X da moeda local valia tanto X do dinheiro do templo. Ele comprava um dinheiro a mais, vamos supor, tantas moedas romanas, 10 moedas romanas equivalem a, vamos supor, 7 moedas no templo. Ele passava 5 para a pessoa e 2 ia para quem? Para ele. Ele estava usando o templo para enriquecer. A boa fé da pessoa para pegar dinheiro para ele. Quando Jesus chega e vê aquele desfile, qual que é o desfile? Os pobrezinhos com a rolinha no fim da fila, os com a ovelhinha esperando a hora e os com o touro sendo ovacionados. Ele falou: não, igreja não é para isso. A casa do meu pai não é para isso. Isso aqui não há adoração, aqui não há sacrifício, aqui existe comércio. Aí ele faz um chicote e coloca o povo para correr. Coloca touro para fora, ovelha para fora, o povo correndo, chuta lá a banca dos cambistas. Mas olha o carinho de Jesus para com os mais pobrezinhos. Ele não toca na bombinha, na rolinha. Ele fala com a pessoa: tirai isso daqui. Não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus se solidariza com aquele que pouco tem. Com aquele que pouco tem. Essa questão do dinheiro, meus irmãos, eu falo porque sou, e você também o é. Na questão do dinheiro é muito bom ser católico, viu? Primeiro que ser católico é mais barato. E a seriedade que a igreja leva com o dinheiro é diferente também. Vou contar um testemunho que eu acho que eu nunca contei para os senhores. Eu era padre da Senhora Aparecida. Talvez alguém conheça. Na rua da igreja, aquela rua Iguatama,
Na esquina, antes daquela rua do Peixe Dourado ali, morava uma família, onde os filhos foram estudar. A filha se casou e mudou para outro bairro de Divinópolis. O marido morreu e morava a senhora, uma senhorinha. E ela não era aposentada. E eles tentaram arrumar os papéis para ela. Foi a vida toda lavadeira, varria a casa, mas nunca foi fichada nada. Ela ficou muito idosa, não tinha como ela sobreviver. A família entrou com o pedido da aposentadoria. Sem a família saber, ela fez uma promessa a Nossa Senhora, que se ela aposentasse aquele ano, o primeiro salário dela, ela iria doar para o santuário, o salário todo. Uma pessoa muito pobre. E saiu a aposentadoria. Não é que um dia eu estou lá atendendo as pessoas, está uma senhorinha sentada, de chinelinho, vestidinho, com o envelope na mão, um envelopinho até cheinho, porque parece que fez um acerto retroativo. Então naquele primeiro pagamento ela recebeu acho que 4, 5 meses, conseguiu uma boladinha boa. A pessoa que não tinha nada, né? Aí terminou, queria falar com o Padre Cristi. Aí na época era livre, falou, mas terminou, o que é? Não, é rapidinho, eu vou entregar uma coisa para o Padre Cristi. Ela chegou um presentinho para mim, né? Eu falei, não, pode entrar, a senhora vai bem? Tudo bem, padre. Trouxe um presente para o santuário, pode ser até um pouquinho para o senhor também, usa porque você precisar. Aí eu olhei o envelope e falei assim, o que é isso? Ele falou assim, não, é porque eu fiz uma promessa, e contou o caso. Hora que eu abri, meu filho, é como se fosse hoje, nota de 100, 50, mas era mais ou menos uns 5 mil, 6 mil reais hoje. Era um valor substancial. Aí eu olhei o cabelinho dela, a roupinha, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Como? E eu falei com ela, olha, se a senhora doar uma nota dessa de coração, Nossa Senhora está muito feliz. Não, é tudo. E ela estava, falei, então, eu vi que não ia resolver. Eu falei assim, então, vem cá, quanto que tem aí? Ah, se eu não sei não, eu sei que vou. Falei, então, chamei a Lívia, contei perto, anotei no envelope, falei, assina aqui para mim. Ela assinou, aí a secretária assinou, eu assinei, carimbei, falei, então, está doado, viu? Ah, muito obrigado, padre. E ela foi. Falei com a Lívia, descubra quem são os filhos e chame aqui. Chame aqui. Não demorou, porque a mulher frequentava a Nossa Senhora Aparecida. Aí na outra semana veio a filha dela. O que foi, padre? Contei o caso todo. E ela falou assim, padre, olha o coração da minha mãe. Está com luz atrasada, está com remédio vencido, não tem muita coisa, e o dinheirinho dela todo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos usar o bom senso pastoral. O coração da sua mãe quis doar isso tudo, e Deus aceitou tudo. É o holocausto dela. Holocausto é isso, é ofertar a vítima toda e queimar tudo, não sobra nada. Holocausto, ela ofertou o holocausto. Só que o holocausto que Deus quer não saiu do bolso dela, é o coração dela. E eu vi uma senhora que já entregou o coração. Vamos fazer o seguinte, para não falar que ela não cumpriu a promessa, eu vou ficar com a maior nota do envelope, que na época eu acho que era 100. Esta é a doação da sua mãe. Este envelope você vai levar, vai gastar com ela, vai ajudá-la, e depois, para não iludi-la, você vai falar que o padre fez com a Nossa Senhora uma outra promessa, que ia devolver para ela o valor financeiro, e que aquele dinheiro que o padre ficou, iria dar tantas missas pelos membros da família dela falecido, incluindo o esposo. Então a promessa dela seria tantas missas que já foram pagas. Ela ficou muito feliz. Falou, o que vale mais? Esse dinheiro ou tantas missas? Ah não, tantas missas. Aí a mãe falou, graças a Deus. Levou, ela viveu uma vida muito cômoda, arrumou a casinha dela. Meus irmãos, nós devemos ter consciência moral financeira. Foi um dever moral devolver aquele tufo para a família. Talvez a família nem sabia que tinha tanto ali. Precisamos enxergar o templo como uma família que se congrega e que ajuda, e não um local onde o fim é o lucro. Nós precisamos da doação de vocês, falo isso com tranquilidade. Quando temos barraquinha, nós vemos agora a festa de Frei Galvão, as pessoas doaram muita coisa, graças a Deus. A barraquinha tem o lucro, tem o dinheirinho, foi para o caixa do santuário, que nós precisamos, os funcionários, luz, água, a capela que tem que ser feita, os gastos mensais. O problema é quando eu uso disso para pegar o seu dinheiro. Quando existe som, luz, apelo moral, gritaria, som alto, aí meu filho, o que tem vai. O que tem vai. Tem até igreja que tem a região VIP, vocês sabiam disso? VIP. E durante o culto tem champanhe, tem salgadinho, pesquisa na internet. Não está longe de nós não, viu? Está lá na internet, vai pesquisa.
Mas quem está na VIP? Quem paga por mês X mil reais. Aí você vai ficar numa região separada VIP. Tem a região dos benfeitores. São as 3 fileiras primeiras das igrejas. Algumas, não católicas, né? Mas quem senta nessas 3? Os que têm X contribuição. O chicote vai comer, hein? Porque se Jesus entrar, meu filho, o chicote vai comer. Não sei se fazem, penso que não fazem. Eu também não faço. Chegou aqui, e as pessoas sabem, quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. Uma pessoa que tem muito. Padre, a gente pode fazer isso? Pode. Se chegar um pobrezinho, ele pode. Pode ser que pode ser feito? Não. Se chegar um rico ou um pobre, não. Há, claro, um dever moral com certas pessoas, pela ligação com o santuário, que há, não é uma adequação. Mas aqui a orientação é acolher com sorriso quem chega de limusine e quem chega a pé. Dar a comunhão com dignidade, quem tem muito, quem não tem nada. Dar a bênção para quem vem de longe, para quem vem de perto. O problema do evangelho é transformar isso aqui num meio de lucro. E é o que está virando muita igreja por aí. A finalidade é a parte financeira. Uma pessoa que não paga, nem na igreja ela pode frequentar. Isso aí está um pouco estranho. E quais são os 3 sacrifícios para encerrar? Primeiro é o sacrifício expiatório. Isso aqui é bom vocês saberem, né? Porque Jesus fala do sacrifício do templo. Seja rolinha, seja ovelhinha, um touro. Como que é o sacrifício expiatório? A pessoa vai com o animal, apresenta ao sacerdote. O sacerdote reza na pessoa e ele estende a mão sobre o animal, passando o pecado da pessoa para o animal. E aquele animal é imolado. Por que expiatório? Que quem deveria morrer é a pessoa, mas a pessoa não vai morrer. Ela joga o pecado no animal, ela oferece a oferta, e aquele pecado, aquele animalzinho sacrificado, é como se o pecado dela fosse expiado nele. É o cordeiro. Por isso que Jesus fala: eu sou o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ao invés de nós estarmos na cruz, foi a única oferta. Ele que é o sacerdote. Então esse é o sacrifício expiatório. Joga-se no animal a culpa. É herança de Abraão, de Josué, Moisés. Temos o sacrifício simples. Qual é o sacrifício simples? A pessoa comprava uma ovelhinha. Ela tinha não agora o perdão dos pecados. Ela tinha um desejo, um sonho, uma prece, uma intenção. Então é sacrifício simples. Ele comprava a ovelhinha e oferecia ao sacerdote. Metade da ovelha ia para o sacrifício. A outra metade era do sacerdote. Ele ia comer aquela oferta. É a carne que ele podia comer. Depois vocês leiam lá os filhos de Eli. Por que eles foram condenados? Que eles pegavam para eles a carne do sacrifício expiatório. Eles só podiam comer a carne do sacrifício simples. Só que as melhores eram para o expiatório. Então eles pegavam um gancho, iam lá na fogueira, pegavam as carnes melhores e comiam. O pai sabia e não falou nada. Era que o pai era um sacerdote, hein? A confusão já estava na época, né? Então o sacrifício simples era assim: matava o animal, o sacerdote não oferecia a pessoa, e o sacerdote se oferecia para a pessoa, porque ele comendo metade do animal, é como se ele se oferecesse naquele animal. Aí estava o embrião do sacerdócio hoje. Eu não preciso morrer na cruz derramando o meu sangue, mas eu na consagração faço as vezes de Cristo de maneira incruenta para que ele esteja nas espécies eucarísticas. É o Antigo e o Novo Testamento. E nós temos o holocausto. Quando fala holocausto, é fogo. Pega a rolinha, pega a ovelha, pega o touro e queima tudo. Holocausto, tudo é para Deus. Então queima tudo, é um ato de adoração. Eu quero adorar a Deus. Então está aqui o meu animal, queime-o para mostrar a Deus o meu louvor. É daí que vem o uso do incenso. Quando o animal queimava, para não ficar aquele cheiro de carne queimada, carne crua queimada, o sacerdote jogava incenso. Aí sai aquela fumaça junto com o animal. O sacerdote falava: como essa fumaça sobe ao céu, que suba ao céu o holocausto que vocês oferecem, a adoração de vocês. Porque a igreja mantém o turíbulo com incenso. Estes são os sacrifícios. O que acontece no evangelho? Logo que Jesus expulsa os vendilhões, alguém pergunta para ele: mas que autoridade você faz isso aí? Que sinal você me mostra para entrar aqui e sair fazendo o que você está fazendo? Jesus disse: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. Olha aí a passagem.
Jesus fala que o templo é a casa do seu pai, mas que por excelência ele era a Shekinah, a casa de Deus, a tenda de Deus. Ele está falando do seu corpo, que eles vão destruir este templo, mas em 3 dias ele ressuscitaria. Na segunda leitura, nós ouvimos uma proclamação maravilhosa, que o templo é a casa de Deus, que Jesus é o verdadeiro templo, e que nós somos também templos do Espírito Santo. Templo de pedra, Jesus Cristo, cada um de nós são templos de Deus, da presença de Deus. E olha aqui a jogada. Quem gosta de Bíblia vai gostar da jogada, a jogada bíblica. Quando Jesus fala assim: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, não comercializar o que é de Deus. O que Judas fez? Comercializou o Filho de Deus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Olha o comércio de Cristo. Aquilo que não podia fazer no templo, Judas fez com Jesus. E nós muitas vezes nos vendemos, nós que somos templos de Deus. Vendemos o nosso corpo, vendemos o nosso voto, vendemos o nosso silêncio, vendemos a nossa posição social, vendemos o nosso interesse, traímos as pessoas por causa de dinheiro. O dinheiro, ele é perigoso porque não chega, o dinheiro nunca chega, e o dinheiro atrai. Se a pessoa não tiver uma via moral muito sólida, o dinheiro vai corrompê-la, que na cabeça dela todo o prazer, toda a alegria, toda a tranquilidade da vida humana está baseada onde? No dinheiro. Então o dinheiro, ele é atrativo. Então é muito normal, não é desconfiança, é normal. É muito normal quando a diocese pede ao santuário a prestação de contas. É algo normal. É muito normal quando uma empresa pede ao setor fiscal da empresa o balanço financeiro. É uma coisa normal. É normal quando o governo pede para você a sua prestação de contas no imposto de renda. Você vai ter que prestar conta ali, e aquilo que é dele, meu filho, o leão vai levar. Isto é assim que funciona. Mas a questão maior é: eu não posso me vender, e eu não posso vender muito menos a minha fé. Cuidado, meus irmãos, com aquilo que envolve fé e que entra o financeiro. Aqui a gente tem que separar as coisas. Vai ter o encontro? Tem que ter inscrição. Lá tem que ter inscrição. Vai dormir, vai comer, tomar banho, tem apostila, tem que pagar. O problema é quando você está comprando a bênção. Eu quero a cura de tal pessoa, então me paga tanto que eu faço o trabalho. Paga tanto. E é interessante, uma pessoa carente, e aqui eu não preciso falar nome, que os senhores são inteligentes. Uma pessoa carente e bem, se cair na mão de um desses, a pessoa fica sem nada. Eles levam tudo, porque a consciência é financeira. Quero finalizar com uma frase apenas de Joseph Ratzinger, quando era cardeal: quanto se manipula a religião por interesse pessoal e financeiro, é sinal que o coração virou mercado. Não vamos deixar o nosso coração virar mercado. Não estamos aqui por causa de lucro e de ganho, estamos por causa da graça. E pela graça que recebemos, aí nós contribuímos, nós ofertamos. Isso é outra coisa. Essa semana, eu sei que vai estar polêmica, mas como eu já estou na polêmica mesmo, vou mais uma que não acrescenta nada, né? Eu recebi um vídeo de um rapaz, não vou citar o nome que eu não sei, mas é alguém de renome na internet. Ele se diz cristão, não se denomina, mas ele foi à missa. E ele gravou um vídeo falando que ele ficou impressionado na missa. E ele falou, não foi na missa em si, foi na hora da coleta, porque ele já foi em várias igrejas. Ele foi à missa numa igreja católica. E o vídeo dele fala, eu achei interessante, que passou perto de mim uma moça, ele falou uma moça com uma sacolinha, não pediu nada, não tinha luz piscando, não tinha emoção, não tinha alguém sapateando, foi algo assim, quem puder põe quanto tem, põe se quer. Aí ele fala sobre isso, que ele viu na nossa fé católica uma igreja que respeita a consciência de quem doa. Quem pode doar muito, que doe. Quem pode doar pouco, que doe. Quem não pode doar nada, que reze. Aí eu fiz uma montagem, eu olhando para o celular, depois eu ponho um rapaz, depois eu fico olhando. Eu vou ser obrigado a publicar isso aí, eu não posso ficar quieto, né? Ficou legal a montagem, só que é fala
dele, eu não falo nada no vídeo. Ele mostrando, meus irmãos, como é importante a nossa seriedade com as coisas de Deus. Uma coisa eu não lhes garanto: a fidelidade moral de todos, porque tem gente que pela fraqueza humana cai aqui ou acolá. De vez em quando você vê um escândalo aqui ou outro lá. Mas uma coisa eu posso lhes afirmar: a nossa formação, tanto seminário como junto ao bispo diocesano, na questão administrativa, na questão do respeito ao sagrado, na questão financeira, é vista por nós, ministros ordenados, com muita seriedade. E eu falo muito para as pessoas do santuário, principalmente secretária e o dinheiro que sai. Esse dinheiro que nós gastamos, ele não é nosso. O dinheiro que está na conta do Frei Galvão, ele não é nosso, é da comunidade, ele é administrado por nós. A gente não pode ficar gastando a rodo. De vez em quando, eu sei. Mas eu falo, o Padre Cristian não compra. Vamos comprar flor, vamos comprar, mas vamos fazer 2 arranjos, precisa comprar R$1.000. Vamos comprar Daniel dali que é o sacristão nosso, vamos comprar vela. O que o Daniel faz? Pega a sobra de vela, a cera que sobra, põe na sacolinha, vai no cara que faz vela, ele pesa, e isso é um desconto para o santuário. Por que eu vou jogar fora algo que vai economizar o valor que você oferta? Eu pego no pé. Não tem gente no santuário, desliga o ventilador, vai ficar gastando energia para quê? Reunião aqui no santuário não se faz dentro da igreja, se faz no espaço celebrativo. Por quê? Porque aqui é para liturgia, lá tem menos luz, o gasto é menor. Nós temos que levar com seriedade o dinheiro do santuário. Outra coisa é o meu salário, a côngrua, aí é o que eu quero, é o meu, mas o do santuário não é meu. Este deveria ser a noção dos nossos governantes. Uma coisa é o meu salário, outra coisa é o dinheiro eclesial. Uma coisa é o salário deles, outra coisa é o dinheiro público, o que é uma mistura no Brasil, né? Parece que o público, ele é privado na gastança. Mas não vamos entrar nisso. É só para lhe dizer, meus irmãos, leve a sério quando você, igreja, entra na igreja para encontrar Jesus templo. Jesus é templo de Deus. Esse lugar que nós estamos é casa de Deus, e eu tento fazer o melhor. Se não fiz melhor, é nas nossas capacidades humanas mesmo, mas eu tento caprichar. Caprichei no presbitério, nos altares, ali a ornamentação nossa, a Dona Eliette, muito zelosa, o Daniel na sacristia extremamente zeloso, os vasos litúrgicos sempre muito limpos, tudo muito passado. Não é luxo, mas é zelo com as coisas de Deus. Então, como que nós nos comportamos aqui dentro? Porque é casa de Deus. Como você recebe o corpo de Cristo, que é templo de Deus? Ele vai entrar em você, fazer do seu coração o sacrário. E como que você tem lidado com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Santo é o templo, santo é o corpo de nosso Senhor, santo é o seu corpo. Santo, santo, santo. Santo é o templo, santo é o corpo de Cristo, santo é o teu corpo. Que possamos viver isso, não transformar o nosso corpo, a casa também do nosso Pai, em lugar de comércio. Você não nasceu para vender ou ser vendido, você nasceu para ser oferta, para ser holocausto, para ser queimado no amor de Deus e do divino Espírito Santo. No momento de silêncio, você que está em casa e você que está aqui, vamos deixar cair esta pregação no nosso coração e tome posse daquilo que Deus usou da boca do Padre para falar a você. Onde você tem que caprichar na santidade? É você estando aqui na igreja, o templo, participar melhor, com mais respeito? Ou a sua atenção maior é com a Sagrada Comunhão, Jesus, corpo santo de Deus, templo de Deus? Ou é com a santidade da sua vida, a santidade do seu corpo, que não nasceu para pornografia, que não existe para prostituição, para imoralidade, para promiscuidade? Santo é o templo, santo é o corpo de Cristo, santo é o nosso corpo. Pensando nisso, reze e responda a Deus pela palavra anunciada.